O tema de hoje é a tentação. Antes de lermos o texto bíblico para a reflexão da mensagem de hoje, eu gostaria de compartilhar com você um pensamento que é inevitável quando se tratamos desse assunto, que é a tentação. Algumas perguntas vêm, alguns questionamentos vêm em minha mente, e acredito que também na sua mente você já deve ter pensado isso, e por um momento a gente acha que não tem explicação, ou não conseguimos entender ou compreender algumas coisas que acontecem no nosso cotidiano. Mas as perguntas que vêm automaticamente em nossa mente, quando se trata do assunto tentação, por que sou tentado? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Por que eu sou tentado? Por que Deus permite que eu seja tentado? E por quem sou tentado? Quem que me tenta? Qual é o objetivo da tentação? Quais são as tentações diárias que nós vivemos? E o detalhe maior é como vencer a tentação. Essas perguntas ficam em nossa mente. E hoje eu acredito que, mediante a palavra de Deus, Deus vai nos dar a resposta para todas elas. E nós vamos sair diferente do que nós entramos daqui. Vamos sair sabendo como lidar com essa situação, com essa etapa da nossa vida, e vamos ser vitoriosos mediante a ela. A tentação hoje no mundo que nós vivemos, eu acredito que seja o motivo maior com que as pessoas têm se afastado dos caminhos de Deus, até mesmo os escolhidos de Deus têm caído nessa fase, nessa etapa, e o fato de a pessoa cair em tentação, ela se torna um pecador, e se tornando um pecador, ela comete o pecado que o afasta de Deus. A Bíblia diz que o pecado faz a separação entre Deus e o ser humano. E se o ser humano cede à tentação, cai em tentação, fica cada vez mais distante do Senhor, fica cada vez mais distante de ouvir a verdade, fica mais distante dos propósitos, das promessas e da salvação que Deus promete para todos aqueles que nele creem. Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 4, no versículo de número 1, e vamos ler e entender esse tema importantíssimo para a minha vida e para a sua vida, para a continuidade do rumo e do caminho à nova Canaã celestial. E é necessário entender esse tema que está na faculdade do Senhor. O texto bíblico diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhes disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e a eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Eu gostaria de começar a reflexão da mensagem de hoje chamando a sua atenção para o verso de número 1 até o número 3. E assim nós vamos seguindo, porque
aqui no capítulo de número 4 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, eu acredito que você pode anotar também aí na sua Bíblia. Aqui relata para nós exatamente as 4 perguntas que eu fiz para você no começo da mensagem de hoje. Por quem sou tentado? Por que sou tentado? Qual é o objetivo da tentação e como vencê-la? Se existe um capítulo que demonstra tudo isso, é o capítulo de número 4 do livro do evangelista Mateus. E eu quero que você atende comigo. E o texto bíblico diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Observe atentamente que o texto diz que Jesus a seguir. Jesus vinha, no capítulo de número 3, vinha de um batismo realizado por João Batista, e depois passa a ser levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo no deserto. Aqui a Bíblia já nos responde uma pergunta que eu fiz no começo da mensagem de hoje: por quem sou tentado? A Bíblia diz claramente que o diabo é quem o tenta, o diabo é quem o conduz, o diabo é quem induz, o diabo é quem faz a proposta para você cair em tentação. Aliás, existem 2 objetivos da parte do inimigo de Deus ao fazer com que você caia em tentação. O primeiro objetivo é que você, caindo em tentação, você peca. A tentação te leva, te conduz ao pecado. E você pecando, a palavra de Deus diz que o pecado faz a separação entre Deus e os homens, entre Deus e o ser humano. Então, se você é tentado e você cede à tentação, você cai em pecado, e esse pecado te afasta de Deus. Afastando você de Deus, fica mais fácil para que o inimigo consiga trabalhar na sua mente, trabalhar na sua vida e trabalhar para que você perca a sua salvação eterna, que é o segundo objetivo e principal objetivo do inimigo, é fazer com que você perca a sua salvação eterna. Deus também tem um objetivo com você ao permitir que você passe pela tentação. O primeiro objetivo que Deus permite você passar por essa fase na sua vida é que Ele quer que você tenha uma coisa importantíssima no seu caminho adiante a seguir, na fé, na comunhão com Cristo: é ter domínio próprio. Você precisa ter domínio próprio. Aonde Deus vai te colocar daqui para frente, o teu ministério para alavancar daqui para frente, as suas parcerias, as suas alianças, os seus comportamentos, as suas decisões, dependem de uma pessoa pronta, preparada e com certo domínio próprio para poder levar adiante o Evangelho de Cristo. Deus quer que você tenha esse domínio próprio, você precisa ter, você precisa saber dizer não. Esse é o segundo objetivo da parte de Deus. Existem pessoas que não conseguem saber e não conseguem dizer não. Você já passou por situações que é constrangedor às vezes, ou às vezes até uma verdade que você vê quer ser dita, ou você vê alguém falando algo que lhe incomoda e de certa maneira você não consegue dizer não. E o problema de você não saber dizer não é que isso é grave, isso te leva às vezes há muitas situações complicadas. Existem pessoas hoje que estão passando por dificuldades, momentos difíceis, ruins na sua vida, porque talvez lá atrás, talvez hoje, talvez amanhã não consiga dizer não para isso. Você precisa dizer não. Você precisa saber dizer não. Você precisa saber ter domínio próprio de si mesmo. A tentação, ela vem com esse objetivo da parte de Deus. Ela vem com o objetivo de fazer você ter domínio próprio e saber dizer não às coisas. O não de Deus para a sua vida, meu irmão, minha irmã, é um sim de Deus para a sua caminhada rumo ao céu. É um sim de Deus. Por trás de um não da palavra do Senhor, um não que você às vezes diz até com dó, porque você vai contra aquilo que a sua carne deseja, mas é um sim para a sua vida, dali para frente. Esse é o objetivo de Deus ao
deixar, ao permitir você ser tentado, que você tenha domínio próprio e saiba dizer não. Foi assim com Jesus Cristo. Repare bem no texto, e uma coisa interessante que o texto vai nos relatar, é exatamente aonde parte, aonde começa o inimigo a lhe tentar. Observe que o texto diz que Jesus Cristo, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Aí vem a tentação. A Bíblia diz que Jesus fica então em jejum e oração, e eu acho que a melhor maneira de se começar um ministério é seguindo o exemplo de Jesus. Jesus é batizado, tem um ministério pela frente, que é salvar a humanidade através da sua vida em forma humana, e nada melhor que ele começar em jejum e oração. O jejum e oração ajuda muito, porque se aproxima de Deus. Quem faz jejum sabe que a sua mente fica mais limpa, o seu raciocínio fica mais amplo, o seu organismo funciona melhor, você respira melhor, você sente melhor quem faz jejum. E quem está em oração, a oração vem de oratória, e a oratória vem de uma conversa com Deus. Todo dia, se você tiver aquela conversa com Deus íntima, com certeza isso lhe aproxima mais do Senhor. O problema aqui era que Jesus ficou em jejum e oração 40 dias e 40 noites. E isso gerou em Jesus um desejo, né? E uma vontade, né? Ele estava com fome, estava debilitado fisicamente. Imagina uma pessoa ficar 40 dias e 40 noites sem comer. Às vezes a gente fica 1 dia, 2 dias sem comer e já sente a necessidade, né, de se alimentar de alguma coisa. Então, Jesus está fraco, é um momento que Jesus está debilitado fisicamente. E observe que é nesse momento que o inimigo de Deus se aproxima de Jesus. É no momento de fragilidade, é no momento mais fraco, no momento mais sensível do ser humano que ele se aproxima. E ele se aproxima de Jesus fazendo aí uma proposta. E é assim que é conosco também. Nos momentos fracos que nós estamos na nossa vida, nas dificuldades, as propostas vêm. E elas vêm para nos deixar em dúvida, para nos fazer se questionar, para nos fazer sair daquela zona que nós estamos, às vezes numa provação, e às vezes até passando por uma tentação. E ele vem e fala para Jesus, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Olha o que o inimigo faz com Jesus. E em outras palavras, ele diz assim para Jesus: Jesus, se você é filho de Deus, você tem poder, certo? Você tem poder e sacia a sua vontade, sacia o seu desejo. Você quer comer, você pode muito bem pegar essa pedra e transformar essa pedra em pão para você comer. Veja que a tentação em Jesus vem de 2 formas. Vem da forma, primeiro, do desejo de Jesus ver aquela pedra e imaginar que aquilo ali poderia ser um pão, né? O inimigo queria que Jesus transformasse aquilo. O inimigo queria que Jesus usasse os seus poderes para transformar aquilo ali. Porém, Jesus não podia fazer isso. E aí que é o ponto que Jesus é tentado. Jesus não podia transformar a pedra em pão, porque o poder de Cristo não vinha dele, vinha da parte de Deus. E da parte de Deus vinha o poder para benefício das pessoas, benefício do próximo. Jesus não usou os seus poderes para seu próprio benefício, mas sim do seu próximo, do amor ao ser humano. Então Jesus, observe que a tentação é essa: alguém que tem poder, alguém que pode fazer, e alguém que no momento não pode usar aquilo em seu próprio benefício. Jesus é tentado na parte da alimentação, porque estava com fome, 40 dias e 40 noites sem se alimentar. O inimigo usa dessas estratégias para que você possa cair. Assim é comigo e com você todos os dias, assim é na nossa vida. Ele vem e nos oferece algo num momento de fragilidade, e é aí que parte que a tentação ela surge, né? Aliás, tem uma coisa muito interessante que eu gostaria que você observasse e fizesse a separação de uma coisa com a outra. Tentação, existem muitas pessoas que acham que tentação é a mesma coisa que ser provado, e tentação não é provação. Provação e tentação tem diferença uma coisa da outra. Tentação é quando você tem opção. Jesus foi tentado, ele tinha opção
de fazer com que aquela pedra se transformasse em pão. Ele tinha poder para fazer isso, ele podia saciar a sua fome, porém ele não o fez. Ele foi tentado, né? Teve a opção de fazer isso, ele não fez porque não era o seu objetivo, não era o seu foco aqui na terra. E tentação também não é pecado. Jesus foi tentado. O pecado é o ato depois de ser tentado. Se Jesus tivesse feito então aquela pedra se transformar em pão e tivesse se alimentado, então realmente Jesus teria caído em pecado, teria feito algo que não seria agradável aos olhos de Deus e transgrediria a lei de Deus, que é a obediência. E é o diabo quem nos tenta. E a tentação e provação tem diferença. A provação é quando eu não tenho o que se fazer. Eu tenho que passar por isso. Jesus estava sendo provado e estava sendo tentado ao mesmo tempo. Tentado por ter duas opções. E provado porque teria que passar pelaquela situação, porque Deus precisava mostrar para mim e para você, através de Jesus Cristo, que é possível vencer a tentação. Que é possível ser vitorioso nessa fase da nossa vida. Aí vem uma pergunta que não quer calar. Como que eu posso evitar de ser tentado? Como que eu posso fazer para não sentir essa vontade, esse desejo, essa necessidade e evitar de cair em tentação? É simples, querido. Se nós partirmos do começo, aonde se inicia a tentação, então nós podemos evitar de sermos tentados. E a tentação, ela não vem senão pelos olhos. É exatamente aí o ponto. A Bíblia diz que se o teu olho te faz tropeçar, que você o arranque, não é isso? E a tentação, ela vem pelos olhos. E eu quero te dar alguns exemplos de pessoas na Bíblia, na palavra de Deus, que caíram em tentação. E um exemplo claro disso é Adão e Eva. É as primeiras criaturas que Deus criou. A Eva vê então a cobra. A cobra, segundo o Espírito de Profecia, era um animal lindo, era um animal diferenciado, e de repente aquela cobra vem e fala com a Eva, e diz para Eva que aquele fruto não faria mal para eles, e eles seriam igual a Deus, que eles não morreriam, mas seriam igual a Deus. E eu acho impressionante essa parte da palavra de Deus, porque é algo tão simples, mas algo tão verdadeiro, que relata exatamente o que acontece comigo e com você hoje. Muitas vezes a gente vê as coisas de uma maneira diferente. O inimigo lança diante dos nossos olhos aquilo que aos nossos olhos é lindo, aquilo que aos nossos olhos é bonito, é maravilhoso, é fantástico, e aparentemente é algo que vem de Deus. E nem sempre aquilo que reluz é ouro, a Bíblia diz. E isso foi o fato que a Eva viu, a Eva desejou, principalmente porque a cobra dizia para Eva que eles seriam igual a Deus, conhecedores do bem e do mal, e isso surgiu um desejo da Eva querer conhecer, querer saber como seria Deus, conhecedor do bem e do mal, sendo que eles naquele momento não sabiam o que era o mal, não conheciam a maldade. Observe atentamente como foi com Adão e Eva. Adão e Eva é um exemplo daquilo que viram, que os seus olhos viram, desejou. E o que desejaram, caíram em tentação. E esse foi o relato bíblico da queda de Adão e Eva. Outro exemplo disso, bem claro na palavra de Deus, é o exemplo de Davi. E observe que a tentação de Davi foi diferente da tentação de Adão e Eva. A tentação de Adão e Eva foi na desobediência a Deus. Deus tinha falado para eles não comerem daquele fruto. E o inimigo os tentou, colocou uma opção que eles poderiam comer e nada daquilo que Deus falou iria acontecer com eles, de fato. E isso colocou uma dúvida na cabeça de Adão e Eva foi tentado a desobedecer aos princípios e à voz de Deus. Já Davi foi tentado de outra maneira. Davi não foi tentado na desobediência apenas a uma lei de Deus, mas Davi foi tentado na parte de mulher. A Bíblia relata que Betseba foi tomar banho e da sua sacada onde Davi estava, Davi viu ela tomando banho
E o que ele viu, os olhos apontou para ela, e o que ele viu ele desejou. E foi muito mais além do que isso. Davi então caiu em adultério, e pior que isso, ele ainda mandou depois que viu a sua consequência, viu o seu pecado, ainda mandou matar o marido da Betseba para poder ficar com ela depois e tentar sair limpo de uma situação que traz consequência. Eu quero dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, que todo pecado ele traz a sua consequência. Você pode tentar esconder, e o ser humano tem essa questão de cometer o pecado e tentar apagar o pecado com outro erro. E isso é mais grave ainda, porque a Bíblia diz que nada fica oculto aos olhos de Deus. Aquilo que está oculto hoje, aquilo que está encoberto hoje, pode ser descoberto amanhã. E todo pecado traz a consequência. Pode demorar anos, pode demorar dias, pode demorar séculos, mas que o pecado mesmo traz as suas consequências, isso é inevitável. Deus não castiga ninguém, a palavra do Senhor diz. Deus não é um Deus de ódio, um Deus rigoroso, mas o pecado sim traz as suas próprias consequências. E Davi caiu então na parte de mulher, assim como hoje a maioria das pessoas caem nessa parte. Caíram no desejo da carne. Outro exemplo diferente de Davi é o exemplo de Judas. Olha só Judas. Judas já não caiu na parte da desobediência apenas, né? Não caiu na parte de mulher. Não era o problema de Judas, não era o desejo da carne em relação a mulheres. O problema de Judas estava no dinheiro. Hoje existem muitas pessoas que são tentadas na parte do dinheiro. O dinheiro, segundo a palavra de Deus, é a raiz de todos os males. Não se pode adorar dois deuses, ou você há de agradar um ou agradar o outro. E tem muita gente hoje que cai na parte do dinheiro. Roubam por dinheiro, porque querem, os seus olhos apontam para aquilo que talvez não tenha condição de ter, e acabam cometendo a transgressão da lei de Deus. E isso é uma consequência grave, e às vezes termina a vida da pessoa numa cadeia, ou às vezes até em morte. E o exemplo também é o exemplo que eu acabei de citar agora há pouco também, que é o de Jesus. Jesus é tentado na parte então do poder. E existem pessoas também que são tentadas na parte de poder. Existem pessoas que não podem ter poder em suas mãos, porque se tivessem, se destruíam a si próprio também. E na parte da alimentação. Então veja que a Bíblia nos traz a tentação de várias maneiras, de várias formas. Existem várias áreas da tentação. Existem pessoas que são tentadas nos seus vícios, né? Pessoas que não conseguem deixar os seus vícios de lado. Existem pessoas que são tentadas na parte das bebidas, do cigarro, das drogas, mulheres, dinheiro, comida, Facebook. Existem pessoas que são tentadas no Facebook também, nas redes sociais, no WhatsApp, na internet, pornografia, e também na língua. Eu quero contar essa parte que eu acho interessante. A parte das pessoas que são tentadas na parte da língua. Existia três jovens, e esses 3 jovens eles decidiram ir ao monte, onde eles iriam confessar um ao outro um pecado que eles tinham oculto, e gostariam de se livrar desse pecado. E foram os 3 então, 3 rapazes, foram à noite no monte orando, e chegou a hora de eles contar o pecado oculto de cada um deles. E o primeiro contou dizendo que um dos pecados que ele tinha, que ele queria que Deus livrasse dele, era que ele, ao ir à igreja, ele via as mulheres, né, principalmente as pregadoras, cantoras, grupos de louvores, e desejava ter relação sexual com uma das meninas, e ficava desejando elas no púlpito, né? E ele queria que Deus tirasse isso dele, porque ele não podia ver isso. Isso era um ato que ele não achava certo diante de Deus, e perante a igreja também era uma coisa que tinha em sua mente dentro da casa do Senhor. Esse foi o pecado oculto dele. Aí o outro também falou: o meu pecado também não é muito diferente do seu. O
meu pecado é basicamente quase igual. O meu problema é que o meu não é por mulheres, não é pelas cantoras, pregadoras, o grupo de louvor. O meu é pelos pregadores, pelos homens. Eu não posso ver homem cantando no púlpito, eu não posso ver pregador que eu sinto desejo de ficar com eles, enfim. Esse era o pecado oculto do segundo, né? E daí vem o terceiro falou, eu não tenho esse problema que vocês têm, né? Com homem, com mulher. O meu problema é o seguinte, é que eu ouvindo vocês falar isso, eu tô com vontade louco de desejo de ir lá contar para a igreja toda, o que eu acabei de ficar sabendo agora. Ou seja, o problema dele não era o problema dos outros dois, mas sim a língua, né? Existem pessoas que às vezes falam demais, às vezes é bom ficar quieto, às vezes é observar, e eu aprendo o seguinte com isso: você aprende muito mais ouvindo uma pessoa do que falando. Esse é um aprendizado que eu tenho em minha vida. Quer conhecer uma pessoa? Deixa ela falar, deixa ela se explicar, deixa ela contar suas histórias, deixa ela contar o seu jeito de ser, o seu perfil, e você então vai aprender muito mais essa pessoa ouvindo ela. Veja, eu poderia aqui expandir muito mais essas áreas da tentação que eu acabei citando e que são muito, hoje no mundo atual, são as tentações maiores que o afasta as pessoas de Deus, porém o tempo é curto e eu quero correr aqui para o ponto principal da mensagem de hoje, que é como vencer a tentação. Observe comigo em Mateus, no capítulo 4, seguindo, no versículo 10 a 11, diz assim: Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Aqui está a palavra-chave para mim e você, meu irmão, minha irmã, vencer as tentações diárias em nossa vida. Jesus foi tentado 3 vezes no deserto. E as 3 vezes que ele foi tentado no deserto, ele usou o está escrito. O está escrito é a palavra-chave para a minha vitória diante dessa fase, para a sua vitória diante da fase da tentação na sua vida. Está escrito, está escrito. Quem se pega na palavra de Deus, a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia te liberta de todos esses vícios, de todos esses desejos, de todos esses maus. A palavra do Senhor, quem se detém nela com jejum e oração, assim como foi Jesus, o inimigo não tem poder para ter domínio sobre a pessoa, não tem poder para fazer com que essa pessoa caia em tentação. Porque o está escrito, a oração, o jejum, a conversa com Deus diária, faz com que você esteja forte na fé, faça com que você não caia. Observe, em Tiago, no capítulo 1, versículo 13 ao 15, diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cada um tem um ponto fraco, debilitado, frágil. E esse é o ponto que você deve trabalhar, que você deve ter domínio próprio, que você deve falar não, dizer não, como a palavra de Deus diz. É isso que Deus quer de você. 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, diz assim: Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Deus sabe da sua área, do seu problema, da sua debilidade, da sua fraqueza. Sabe que a carne é fraca, mas Ele não permitirá, a palavra de Deus diz, não permitirá que você seja tentado além das vossas forças. Deus quer mostrar para você, não para Ele, mostrar para você que você pode vencer. Assim como Jesus venceu a tentação, também você pode vencer. E se você cair em tentação, cair em pecado, não desanime. Porque 1 João, no capítulo 2, versículo 1 diz que nós temos o advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o seu advogado perante o pecado. E por quê? Por que ele é seu advogado perante o pecado? Porque o advogado, para defender o seu problema, o advogado, para pegar a sua causa, ele tem que ter passado, tem que ter entendido o que você está passando, o que você está sendo julgado, o que o inimigo te condena. E nada melhor que Jesus Cristo para saber o que você passou, porque Ele foi tentado, mas a Bíblia diz que Ele não caiu em tentação.
Ou seja, hoje é o dia de você vencer essa fase na sua vida. Isso tem lhe afastado dos caminhos de Deus. Isso tem feito com que o seu ministério tenha parado. E Deus não quer isso. Deus quer que você continue em frente, que você seja uma pessoa justa, íntegra, como diz na aprovação correta, que esteja domínio de si própria. Meu irmão, eu termino a mensagem de hoje dizendo para você: hoje é o dia da mudança. Hoje é o dia de você quebrar. Hoje é o dia de você dizer não para as drogas. Hoje é o dia de você dizer não para a prostituição. Hoje é o dia de você dizer não para os seus problemas, para as suas tentações. E você tem que dizer não. Você tem que aprender a saber dizer não. E Deus vai dizer um sim para a sua vida. É isso que a palavra de Deus diz. O sim de Deus para a sua vida, o sim de Deus para a sua família, o sim de Deus para o seu lar, o sim de Deus para o seu trabalho, o sim de Deus para o seu ministério. É assim que Deus quer eu e você diante da presença do Senhor. Um dia tudo acabará, um dia as tentações não vão mais existir, porque o tentador será destruído em nome de Jesus para todo sempre. Amém.